estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre propaganda. Olá, nossa querida intérprete, tudo bem? Objetivos da nossa aula: ler textos compreensivamente, interpretando-os com auxílio de material gráfico. Identificar a finalidade do texto, localizando informações explícitas. E analisar os elementos constitutivos do texto. O texto em questão hoje é propaganda. Você já viu uma propaganda? Já observou bem os elementos da propaganda? Já percebeu qual a função da propaganda? Que tipo de propaganda você conhece? Ah, muito bem. No seu dia a dia, no seu bairro, na sua cidade, tem muita propaganda? Tem propaganda oral, tem propaganda com linguagem oral e linguagem escrita, tem propaganda com linguagem verbal e não verbal, diversos tipos de propaganda. Porém, todas têm um objetivo em comum. Qual é? Persuadir, muito bem, vender um produto, convencer você a comprar alguma coisa. Quais são, então, as características do texto da propaganda, né, desse gênero propaganda? Então, o texto tem que ser persuasivo e atrativo. Por que mesmo, professora? Porque ele tem que te convencer a comprar alguma coisa. Então, a linguagem vai caminhar toda ela para isso, para te persuadir, te convencer. Humor, ironia, criatividade são marcas da propaganda, são características. Pensa aí numa propaganda que tinha um bom humor, ou que tinha uma ironia, ou quem sabe uma bem criativa que está marcada na tua memória e você lembra até hoje. Pensou, né? Ótimo! Os verbos numa propaganda, eles são em que modo? No modo imperativo. Na língua portuguesa, nós temos o modo indicativo, que indica um fato certo. Estou aqui. O modo subjuntivo, quando eu estiver, se eu estivesse, e o modo imperativo. Compre, faça, estude. Muito bem, o modo imperativo indica justamente isso. Uma ordem, um pedido, um conselho, ok? As figuras e vícios de linguagem. Muito predomínio de metáfora, muito predomínio também de antítese, de ironia. Às vezes nós vamos perceber várias figuras numa mesma propaganda. O uso de cores, imagens, fotografias lindas sempre em propaganda, né? Então, assim, observar todo esse conjunto para poder interpretar uma propaganda. Leia o texto. Está no temporalcerebral.com. Para quem quiser olhar mais campanhas publicitárias, a professora colocou a referência aqui da página. Sempre é importante ter a referência para, se você quiser expandir os seus estudos, vai lá, dá uma olhadinha. Pare de desperdiçar vida, doe órgãos. Interessante o formato destes órgãos aqui, né? O que você está observando aqui nesse contexto? Isso mesmo. Na atividade 1, eu justamente te pergunto isso. Descreva a propaganda e diga o que lembram os sacos pretos pendurados. O que eles simbolizam, né? Então, analisando essa propaganda aqui, ó, estes dois simbolizam o quê? E esse? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo.
Voltei, claro que voltei. Vamos conferir aqui a atividade. Analise a propaganda, descreva e diga o que lembra os sacos pretos pendurados, o que ele simboliza. Você já conseguiu perceber o que lembram? Sim, lembram os órgãos. Que órgãos? Os 2 pulmões e o coração. A propaganda traz essa imagem, né, desses órgãos pendurados, por quê? Para parar o desperdício, né? O objetivo é parar o desperdício de vida e doar órgãos. Então, os sacos simbolizam o formato dos órgãos, como falei, né? 2 pulmões e o coração. E eles simbolizam o quê? Que se os órgãos humanos não forem doados, né? Eles acabam sendo descartados como lixo. Então, veja aqui mais uma vez, ó, a criatividade, né, na propaganda, tá? Observe bem isso. Atividade 2. Releia o enunciado. Pare de desperdiçar vidas. Doe órgãos. Em que modo estão os verbos dessa propaganda? Pare de desperdiçar vida. Doe órgãos. Quais são os verbos? Por que esse modo está sendo utilizado? Que modo? Língua portuguesa a gente tem o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Que modo você acha que está sendo utilizado aí? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Você tem anotado as suas dúvidas? Tem colocado um ponto de interrogação nos exercícios que você não entende para depois conversar com o seu professor, com seus colegas para pesquisar? Não? Tem que fazer isso, você não pode ficar com dúvida. Então, adote esse sistema. Vai sempre fazendo isso para você estar sempre em dia com as atividades. Combinado?
Aqui eu pergunto, em que modo estão os verbos dessa propaganda? Pare e doe. Pare, doe. Muito bem, modo imperativo. E eu pergunto, por que eles estão nesse modo imperativo? Porque significa uma instrução, uma ordem, ok? Então, essa propaganda, que ela envolve aspectos persuasivos da linguagem, ela fala justamente isso, ó. Ela quer te persuadir. Pare de desperdiçar, ó. Percebeu agora com mais ênfase no para? Doe órgãos, ó. Tô te persuadindo. Entendeu, né? A propaganda tem como papel principal justamente o que o nome diz, ó. Propaganda. Vai propagar, divulgar, criar condições para que o mercado conheça o produto, o serviço da empresa. Ela engloba desde a comunicação de massa, feita em uma propaganda de televisão, ou anúncio de jornal, ações de nicho. Que nichos? Nicho, professora? Sim. Uma panfletagem em uma praça, na rua, uma montagem de um stand de degustação, aquelas barraquinhas dentro do mercado que você vai lá e faz uma provinha, isso se chama stand de degustação. Tem de degustação e tem de demonstração, às vezes pode ser de um produto também. E é bacana você perceber os vários nichos em que a propaganda pode ocorrer. Atividade 3, olha só, é do temporal cerebral, tá aqui a referência, e o que diz? Largue seu smartphone ao dirigir. Olha o elemento visual da propaganda. Qual é a finalidade dessa propaganda? Observe bem a ligação da imagem com a frase. Faz aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Bem-vindo de volta à nossa atividade 3. Voltei para conferir contigo. O que eu perguntei? A finalidade da propaganda. Observando bem a imagem, uma imagem linda, né? Mas olha onde que é essa imagem? Numa estrada. O que vem a seguir? Uma curva. Então, quando diz, largue o seu smartphone ao dirigir, eu estou pedindo para fazer o quê? Para conscientizar você, conscientizar o espectador, o leitor da propaganda, né? Por quê? Um problema, né? O smartphone, o celular na hora de dirigir. Então, não pode estar voltado para o uso do smartphone, mas sim para a estrada. Segundos podem valer uma vida, né? Como a gente já sabe disso. Então, bem importante você observar aqui, ó.
Ó, tá uma rede social aqui, dá a ideia aqui, de que vai passar reto, mas na verdade o que eu estou vendo aqui? Ó? A curva, a realidade é outra. Então é importante você se conscientizar através do quê? Da propaganda. Esse é o objetivo, a finalidade da propaganda. Atividade 4, olha que linda! Cada gesto, uma emoção. Cada passo é uma conquista. O slogan da propaganda é composto por 2 orações. Primeira oração, cada gesto, uma emoção. Segunda oração, cada passo é uma conquista. Eu te pergunto, por que na primeira tem uma vírgula e na segunda oração não? Ah, já sabe, né? Então faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltando, conferir contigo aqui a atividade 4. Cada gesto, vírgula, uma emoção. Cada passo, uma conquista. Por que a vírgula na primeira e na segunda não? Já percebeu, né? Então, existe uma elipse, né? Na primeira oração, a elipse do verbo haver. Ó, em cada gesto há uma emoção. Em lugar de colocar o a do verbo haver, eu coloquei a vírgula. Por esse motivo, o uso da vírgula é obrigatório. Percebe? Na segunda oração, não pode ter vírgula. Por que que não? Regra principal de concordância, ó. Não se separa sujeito de verbo. Cada passo, ó. Tá vendo aqui? É uma emoção, ó. Cada passo é uma conquista. Cada gesto, uma emoção. Cada gesto, vírgula, uma emoção. Eu pude usar a vírgula. Cada passo é uma conquista sem vírgula, por quê? Quem é que é? Cada passo é o sujeito da oração. Não posso separar o sujeito. Percebeu?
pontuação. O uso da pontuação na propaganda é importante, vai ter um efeito. Então, veja nesse caso o uso dos 2 pontos. Chá de bebê, 2 pontos. Compartilhando a felicidade da futura mamãe. Chá de bebê, 2 pontos. Compartilhando a felicidade da futura mamãe. Os 2 pontos marcam o início do quê? Do aposto. Aposto é aquela explicação. Está explicando o quê? O nome, né? Então, ele está exemplificando, explicando melhor quem? Um substantivo, alguma coisa que eu mencionei antes. Chá de bebê, compartilhando a felicidade da futura mamãe. Estou explicando aqui, ó, o que é o chá de bebê. Percebeu? O que aprendemos? Aprendemos sobre propaganda. Então, propaganda tem por objetivo propagar, convencer, fazer com que você consuma, compre um determinado produto. Eu falei rapidinho assim, ó, consuma, compre, porque eu estou usando esta minha fala para te dizer que os verbos numa propaganda são usados em que modo? No imperativo. Então, observe que nós reconhecemos a finalidade desse tipo de texto e também aprendemos sobre pontuação. Então, o uso dos 2 pontos, o uso do ponto final. Vimos também o quê? A importância do vocativo, a importância do aposto na propaganda, porque eu tenho que ter um vínculo com o meu consumidor. Aprendemos sobre o sentido das imagens simbólicas nas propagandas e o modo verbal como estratégia de convencimento. Quero retomar com você aqui, falando de modo verbal, ó, uma bem marcante para você não esquecer. Pare de desperdiçar vida, doe órgãos. Percebe, ó? Pare e doe. Verbos no imperativo. Na outra propaganda que analisamos, ó, largue o smartphone ao dirigir. Largue, ó. Modo imperativo novamente. E o que nós observamos aqui? Cada gesto, uma emoção. Cada passo é uma conquista. O uso o quê? Da vírgula. Exatamente. Então, observe que ao estudarmos a propaganda, nós vimos a finalidade desse texto, que é justamente divulgar, persuadir você a comprar um produto, a consumir algo. Nesse vídeo, então, falamos sobre propaganda. Espero que você tenha gostado e até breve.